Olá pessoal, meu nome é Marjorie e irei falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho intitulado Condições de adsorção de bromelina em criogéis de afinidade por íons metálicos. As proteases são enzimas aplicadas em diversos segmentos das indústrias e representam cerca de 60% da produção mundial de enzimas. Entre as diversas proteases de fontes naturais está a bromelina, extraída do abacaxi. Ela possui ampla aplicação nas áreas alimentícias, farmacêuticas e cosméticas. A maioria dessas enzimas são purificadas por técnicas cromatográficas e, no contexto da necessidade da purificação em larga escala e com baixo custo, vem ocorrendo o desenvolvimento das colunas poliméricas, com destaque para os criogéis. Essas colunas permitem a separação de grandes biomoléculas e até mesmo células inteiras em materiais não clarificados. Entretanto, a área superficial dessas matrizes é menor do que a das colunas tradicionais, possuindo uma menor capacidade de adsorção. Para contornar esse problema, tem a necessidade de modificar quimicamente ou fisicamente essas matrizes, e uma alternativa é através da funcionalização com íons metálicos, para posterior aplicação dessas matrizes em cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados. A seletividade e a capacidade adsortiva nesta técnica depende do agente quelante, dos íons metálicos, das condições cromatográficas como pH, força iônica e o tipo de tampão. Diante do exposto, o objetivo nesse estudo foi avaliar as condições de adsorção, pH e força iônica da bromelina em criogéis de afinidade por íons metálicos. Para a síntese e funcionalização dos criogéis, foi preparada uma solução aquosa, com 7% de monômeros, à base de aquilamida, bisaquilamida e alilglicil éter em banho de gelo, e adicionado persulfato de amônio intermédio para catalisar a polimerização. Essa solução foi vertida em seringas plásticas de 5 ml, colocadas em banho termostático a menos 12 graus Celsius por 24 horas e seca em estufa a 60 graus Celsius. E então foram funcionalizados com glutaraldeído e como agente quelante o ácido iminodiacético e posteriormente carregados com os íons de cobre, níquel ou zinco. Obtidos os criogéis, foram então realizados estudos de adsorção, avaliando os efeitos do pH e da concentração de sal. Primeiramente, foi avaliado o efeito do pH, utilizando sistema tampão acetato de sódio para pH 4 e 5 e sistema tampão fosfato de sódio para pH 6 e 8. A concentração de sal foi avaliada a partir do melhor pH para cada adsorvente. Foi então adicionado cloreto de sódio nesse sistema tampão em uma concentração que variou de 0 a 1 molar. Para ambos os efeitos, foram pesados 30 ml de criogel em tubo centrífuga e adicionado 4 ml de solução de bromelina em sistema tampão a uma concentração de 2 mg por ml. A concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford e a quantidade de bromelina absorvida foi determinada de acordo com a equação por diferença entre a concentração inicial e final vezes o volume de solução que foi adicionado dividido pela massa do criogel. Aqui estão apresentados os resultados para o efeito do pH na figura 1 e para a concentração de sal na figura 2. Foi possível observar que para os adsorventes imobilizados com íons de cobre e zinco, o melhor pH de adsorção foi em torno de 6, e para aqueles imobilizados com íons de cobre, foi em torno de 7. No geral, o pH ótimo de adsorção depende dos grupos doadores de elétron e do íon metálico envolvido nas interações. Geralmente, a adsorção é favorecida numa faixa de pH entre 6 e 8 para as proteínas que possuem resíduos de histidina e cisteína, quando se utiliza íons de cobre, níquel, zinco ou cobalto. Portanto, os resultados estão de acordo com o que é descrito na literatura. É notório que o adsorvente imobilizado com íons de cobre apresentou uma maior adsorção da bromelina. Na maioria dos casos, o cobre, níquel, cobalto e zinco representam a ordem decrescente geral de ligação das proteínas encontradas para ligantes quelantes como ácido iminodiacético. Para a concentração de sal, foi possível observar que, de acordo aumentava-se a concentração, diminuía-se a capacidade de adsorção para ambos os criogéis. A diminuição da adsorção com o aumento da concentração de sal indica a predominância das interações eletrostáticas em relação às interações de coordenação. Assim, os íons de cloreto de sódio mascararam as cargas opostas entre a proteína e a coluna cromatográfica. É possível concluir que o pH e a concentração de sal possuem efeito significativo na capacidade de ligação das proteases. Ambos os adsorventes obtiveram melhor capacidade adsortiva em soluções isentas da adição de sal. Os resultados indicam que mecanismos de ligações complexos existem na adsorção de proteínas em criogéis mobilizados com íons metálicos. Entretanto, os criogéis estudados apresentam potencial para o uso em processos de purificação.
Aqui estão apresentadas algumas referências utilizadas. Obrigada pela atenção.